Olá, meu nome é Suelen Franco, eu sou nutricionista e eu fui convidada para falar um pouco sobre o papel da mulher nos sistemas alimentares. Então, antes de iniciar, acho importante dizer, que a perspectiva de gênero é um assunto do meu interesse e que vem perpassando, a minha trajetória acadêmica e também profissional. Então, para iniciar, eu gostaria de fazer uma definição bem breve sobre o que é sistema alimentar, Então, o sistema alimentar contempla as diversas etapas que acontecem desde a produção até o consumo do alimento. Então, isso passa pela produção, processamento, distribuição, preparo e o consumo. E aí eu queria deixar a provocação ou a reflexão, para vocês, para a gente pensar qual que é a participação das mulheres em cada etapa, desse sistema. E aí, se a gente olhar, para essas etapas com um olhar, com a lente, do gênero, a gente vai perceber uma divisão sexual do trabalho. E essa divisão ela acontece da seguinte forma: ela é dividida numa dimensão privada e numa dimensão pública. E aí a dimensão privada está relacionada ao que acontece no ambiente doméstico, o que é necessário para sustentar um ambiente doméstico. Isso passa pelo cuidado, então o cuidado das crianças, o cuidado dos idosos, o cuidado para com outros, o cuidado da casa, as tarefas domésticas e também da reprodução, que é o trabalho de parir, de maternar. E esses trabalhos são majoritariamente exercidos por mulheres, esse trabalho do cuidado. E na reprodução, claro que tem, a participação do homem, mas quem protagoniza ele, na questão de dedicação de tempo e tudo mais, é a mulher. E na dimensão pública, a gente tem as atividades mais relacionadas com a produção do capital, E aí, essas atividades, elas estão mais relacionadas com o desenvolvimento de raciocínio, de habilidades mais técnicas. Não que o cuidado não necessite, de uma qualificação, não necessite de técnica. Mas a qualificação que é demandada para o exercício do cuidado, ela acontece de uma maneira muito naturalizada, Então, a menina, quando começa a brincar com as panelinhas muito cedo, isso, na verdade, ela já está sendo, qualificada, ensinada para exercer esse cuidado, para ocupar essa dimensão privada do trabalho. E aí, se a gente pensar, nos contextos contemporâneos do Brasil e do continente africano, a gente vai perceber algumas semelhanças, entre o Brasil e alguns países da África que passaram pela colonização em diferentes momentos, com diferentes processos históricos, mas tem alguns pontos que se encontram, que são semelhantes. E um desses pontos é o movimento das pessoas saírem das áreas rurais e irem, para as áreas de zona urbana. E nesse contexto, a mulher, ela tende, a ingressar no mercado de trabalho, desenvolvendo tarefas de maneira remunerada. Embora a maioria dessas tarefas, ainda assim, se assemelham muito com as tarefas desenvolvidas no ambiente doméstico, Então, por exemplo, se a gente pensar, pelo menos no Brasil, e aí não sei como seria nos países da África, mas imagino que não seja tão diferente.
pelo que eu leio, pelo que eu vejo. Se a gente pensar na educação infantil, na educação de crianças, a maioria das professoras são mulheres. As atividades relacionadas à limpeza, a fazer comida, são exercidas também por mulheres. E aí, embora a mulher, né, tenha ganhado esse espaço, né, no mercado de trabalho para exercer uma atividade remunerada, e esse trabalho, de certa forma, ser uma extensão daquele trabalho que ela faz em casa, ela tem esse trabalho remunerado, mas ela continua acumulando o trabalho doméstico. Então, quando a gente coloca na ponta do lápis, né, a quantidade de horas ao longo do tempo, dos últimos anos, que a mulher tende a gastar trabalhando fora de casa, a gente vê um aumento dessas horas, né? Mas as horas trabalhadas em casa não diminuíram tanto, né? E as horas de trabalho do homem dentro de casa também não aumentaram. Então, na verdade, o que a gente vê é um acúmulo dessas tarefas, né? E ao mesmo tempo, né, paralelamente a esse êxodo, né, essa saída da zona rural para a cidade, né, um avanço da mecanização da mão de obra no campo, a gente vê também que aconteceu o avanço, né, como um todo da indústria. E esse avanço também passou pela indústria alimentícia, né, que começou a modificar diversos tipos de alimento e aí deu início, né, aos alimentos processados e ultraprocessados, que são alimentos que foram modificados de maneira importante na sua composição. Então, no Brasil, como exemplos contemporâneos, a gente vai ter linguiça, hambúrguer, alimentos congelados. Então, acho que um exemplo que é amplamente conhecido, né, numa perspectiva mundial, são os refrigerantes, as grandes cadeias de fast food, são exemplos de alimentos ultraprocessados. E aí, com essa entrada, né, da mulher no mercado de trabalho, essa menor disponibilidade dela para exercer as atividades relacionadas à cozinha, à culinária, a indústria ela surge com uma proposta, né, de facilitar a vida dessa mulher, de oferecer alimentos rápidos, né, que facilitam o preparo das refeições e tudo mais. E aí esses alimentos, né, essa conjuntura, as mudanças no padrão de atividade física e tantas outras mudanças que fazem parte, né, desse novo cenário, contribuem para o desenvolvimento de doenças crônicas, né? Então, passa a ser mais comum doenças como a hipertensão, o diabetes, né? A obesidade, o excesso de peso, e ao mesmo tempo tem a questão da sobrecarga de trabalho, né? Então a gente vê que a mulher foi uma figura central, né? Que ela desempenhava um papel e aí essa mudança colocou ela num outro papel, deixando uma vacância ali de um campo que não estava tão bem cuidado, e a indústria entra muito nesse campo. E a gente tem um cenário epidemiológico não muito favorável, né? Um cenário do ponto de vista atual. Mas, por outro lado, as mulheres também protagonizam resistências, né? Contra esses modelos de vida moderna, né, que acaba pouco levando em consideração as preferências das pessoas, né, os desejos das pessoas. E a mulher, ela é uma figura de resistência, né, para colocar o seu desejo, para colocar
encena a vida que se quer viver. E aí, como exemplo, eu queria citar no Brasil que existem algumas mulheres que desempenham uma função muito importante, né, para a manutenção dos sistemas sustentáveis, né, os sistemas de produção alimentares de alimentos de maneira sustentável. Então, a agroecologia é comum as mulheres serem guardiões de sementes crioulas, né? E aí eu queria recomendar que vocês assistissem, dentre as recomendações das referências, né, obrigatórias, eu vou deixar um vídeo muito bonito que fala um pouco dessa história no Brasil, né, a partir de um relato de caso. E eu queria dar um destaque, né, para as maneiras de viver e de resistir que perpassam pela cultura dos povos da África. Então, essas mulheres, né, que vêm dos diferentes países da África, elas buscam a legitimação do seu espaço na sociedade através da descolonização da sua existência. E para que isso aconteça, né, elas lutam por uma orientação social guiada pelo matriarcado. E o matriarcado, o que é o matriarcado, né, a partir da cultura dos países africanos? É uma cultura que abre espaço, né, para que as mulheres exerçam papéis de liderança, mas que elas também têm o direito de viver, né, a sua maternidade como algo sagrado, e que também abre espaço para que os homens também compartilhem desse espaço de cuidado, né? E é uma perspectiva muito interessante, porque ao mesmo tempo que fortalece a mulher, né, como algo para além do cuidado, também fortalece o homem numa dimensão que dá para ser muito mais do que só mandar, né, só exercer o poder, que é algo muito comum nas culturas ocidentais, né? E que a colonização levou isso para os diferentes países, né? Através da colonização, através da militarização, através de diversas violências, né? Sejam elas físicas, sejam elas simbólicas. E aí alguns países, né, na África ainda mantém o matriarcado, né, vivo, especialmente na dimensão das zonas rurais. Nas zonas rurais é muito mais comum o matriarcado ainda, as famílias conseguirem sustentar, do que na zona urbana. Na zona urbana isso não é tão comum. Então eu queria convidar vocês, né, para assistir esse vídeo e ler um outro artigo que eu vou deixar também como sugestão de leitura obrigatória, que fala, né, dessa definição do matriarcado, né, como que a cultura dos países africanos leem ela, tá bom? Muito obrigada, espero que eu tenha contribuído para esse percurso de vocês. Abraço!